Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast Construindo. A convidada de hoje especial, a Jéssica Boeres. Ela está aqui para falar sobre a sua carreira de arquiteta, também sobre os seus projetos e um projeto específico, que é um projeto temático que nós vamos aprofundar no tema, tá? Essa é a edição de número 12 do nosso podcast e quero agradecer aqui a Jéssica por ter aceitado o nosso convite de estar participando, né, colaborando com o conhecimento com você que está aí em casa assistindo no nosso canal, que pode estar assistindo em todo o Brasil, inclusive brasileiros que moram em outras partes do mundo, tá? Então a Jéssica já vai começar aqui, ela vai se apresentar, vai falar sobre a sua biografia, se apresentar quais são as formações que ela tem e também falar sobre as dificuldades da carreira, do início da carreira. Todo mundo quer saber. Jéssica, fique à vontade. Obrigada, Rony. Obrigada por me convidar. Eu estou muito, assim, lisonjeada de ter me convidado, porque eu vi que tu já teve uns convidados, né, bem importantes aqui da área da construção civil na cidade. Então, muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Jéssica Boeres. Todo mundo me conhece como Jéssica Boeres, mas meu nome é Jéssica Mara Boeres. Se eu não falar o nome todo, mamãe vai brigar comigo. Eu sou arquiteta e urbanista. Sou especialista em arquitetura, interiores e iluminação. Desde que eu tinha 6 anos de idade, me perguntavam o que eu queria ser. Eu falei, eu quero ser desenhista. Ou estilista de moda, ou arquiteta. Já estava nos planos, né? Já. 6 anos de idade. Desde 6 anos de idade, eu já vendia desenho na escola, enfim. Eu já tinha essa meta. E eu consegui ser as duas coisas. Interessante. Eu fiz curso de desenho no Odilo Costa Filho, quando eu era adolescente. E entrei para a faculdade de desenho... Não, para a faculdade de artes visuais na UFMA. Artes visuais. Isso. Aí fiz artes visuais na UFMA. Na mesma época eu passei para artes visuais no vestibular e para design na UFMA. Na UFMA. E aí eu optei por artes visuais, que era o antigo curso de educação artística, só que ele se desmembrou em outros cursos, e aí eu optei por artes visuais. Quando eu estava no terceiro período de artes visuais, eu passei para o EMA, para arquitetura. Aí eu larguei e falei, agora eu vou fazer o que eu quero mesmo, que era o meu sonho. Desde criança eu quero ser arquiteta. E aí eu fiz a faculdade de arquitetura lá na FAU, que a gente chama de FAU, na UEMA. Lá no centro, lá no centro histórico. No Reviver. No Reviver, famoso Reviver. Que, inclusive, era o tema, era a coisa que mais me atraía na arquitetura daqui de São Luís. Aqueles prédios coloniais, a arquitetura tradicional portuguesa do século XVII, XVIII. E foi o tema da minha monografia. Eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria fazer a minha monografia nesse tema. E, a partir daí, eu fui estudando, saí da faculdade, formei um escritório com mais 2 amigas da turma. Uma delas depois foi embora, e ficou só eu e mais outra, e depois entrou outra amiga da faculdade também, aí ficamos as 3. Isso por quanto tempo? Não lembro exatamente. Mas depois a gente foi se desmembrando, cada uma foi seguindo o seu rumo, e eu fiquei solo. Nessa época que eu fiquei solo, eu fiz também outras coisas. Trabalhei, como eu te falei, como estilista, professora de desenho de moda, professora de desenho de observação no curso CPD Moda, daqui de São Luís. Então, eu estava sempre aliando os dons que eu tinha, os estudos que eu tinha sobre arte, sobre desenho, aliando com arquitetura também. Sempre tentando conciliar tudo. E teve um período também que eu trabalhei como... O meu colega aqui vai até estranhar. Como filmmaker. Inclusive, filmei e editei podcast. Olha aí, ela já fez de tudo um pouco. Já fiz de tudo um pouco. Mas a arquitetura estava ali sempre latente. E, inclusive, nesse período que eu fiquei solo, foi difícil. Porque você pegar um projeto e desenvolver ele sozinha, e acompanhar a obra, e lidar com o cliente, e lidar com fornecedores é complicado.
E chegou um pouco a me sobrecarregar e eu quis até desistir. Você teve medo de encarar a carreira solo? Tava ali com Eu o tive medo, eu escritório, tive medo. três, né? Duas, três ali. Porque enquanto a gente estava juntas, assim, uma acabava complementando a outra, a gente supria as necessidades da outra, a gente conseguiu viajar para ver os eventos de arquitetura, né, Expo Revestir, outros eventos de arquitetura também, Casa Cor, tudo com dinheiro do escritório. Então a gente foi bem sucedido por um tempo. Só que aí cada uma foi seguindo o seu caminho e eu fiquei solo. E assim, a vida vai acontecendo. Aí minha mãe insistindo em eu fazer uma pós-graduação para me estimular, né? E aí eu, não quero fazer e tal. Aí eu fiz uma pós-graduação em arquitetura, interiores e iluminação. Aí eu comecei a tomar aquele fôlego novamente, aquele gosto novamente pela profissão. E... O que mais? Deixa eu me lembrar. Sim, e trabalhar sozinha realmente é difícil. Aí teve um período que eu pensei em desistir, que eu estava também trabalhando nessa outra área, né, de produção audiovisual. E trabalhando também em outra empresa, que não tinha nada a ver com arquitetura. Tinha a ver com música, carreira musical, etc., com cantores. E estava dando certo por um período e eu pensei, não, eu não estou conseguindo conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, então eu vou focar mais nisso aqui e vou desistir. Uma das clientes dessa empresa, Eduarda, que é estudante de arquitetura, a filha dela estudava lá nesse local que eu estava trabalhando, ela falou, não desiste, tá muito boa. Enfim, aí a vida foi acontecendo, foram acontecendo outras coisas, e aí parece assim que... E aí a gente já vai acabar entrando no próximo tópico do podcast aqui, que é falar sobre fé. Parece assim que o Senhor viu aquela situação e falou assim, eu vou te tirar daqui. Tu não pode desistir disso, porque esse é teu propósito e teu sonho. Aí realmente me tirou, fez assim um rebuliço na minha vida. E o que sobrou foi minha família e minha profissão. E minha fé. Então foram assim, esses 3 pilares que me sustentaram do final do ano passado até agora. E aí eu tô tomando um novo gosto, um novo prazer pela profissão. E é isso. Estou estudando também, estou fazendo mais cursos, estou me especializando mais. Interessante, né? Aí você falando da sua biografia, né? E contando uma história de vida que muitas pessoas, às vezes, que vão estar em casa assistindo esse podcast, pode estar passando por isso que você passou, né? E serve de exemplo para as pessoas, né? É igual eu sempre conversando com, às vezes, alguns amigos meus, e alguns amigos meus usam alguns exemplos, mas essa pessoa assim, assado, e aí eles concluem alguma coisa sobre as pessoas que eles vislumbram, sobre as pessoas que eles, né, acompanham. Uhum. E aí eu sempre digo, meus amigos, vocês têm que seguir são os bons exemplos, né? Então o que eu falo é justamente isso. Esses exemplos da pessoa não desistir, da pessoa conseguir vencer, são o que eu digo que são os bons exemplos, que é o que deve ser seguido. Não os maus exemplos. Não, se eu seguir aquela pessoa que desistiu da carreira de arquitetura, um exemplo, aí o arquiteto, né, vai seguir aquele exemplo. Não, o arquiteto tem que seguir o exemplo dos arquitetos que não desistiram. Porque aquele que desistiu de ser arquiteto, ele foi ser uma outra profissão, que não desmerecendo nenhuma, ele foi ser uma outra profissão. Então ele foi ser músico, então ele vai ser exemplo para músicos, não para arquiteto. Então, sim, o nosso programa aqui, ele é um programa, o nome dele já diz, Construindo, né? E a gente sempre está falando sobre vários temas, mas sempre os convidados, né, que a gente traz aqui, que eu gosto muito de falar sobre o tema, sobre empreendedorismo, não, o ramo de empresários, e geralmente da área da construção, arquiteto, né, engenheiro. Então, interessante.
essa sua biografia, né? Que mostra o seu lado, né? Mostra essas dificuldades e como você continuou. Isso é muito interessante. Jéssica, nós temos um assunto para falar muito interessante, que é o tema principal do podcast, que é sobre arquitetura temática, sobre a arquitetura, que eu vou deixar você explanar agora sobre esse seu projeto. Jéssica tem um projeto que está em andamento, né? Inclusive a obra está em andamento. Eu fui lá para fazer um laudo, né, estrutural da edificação. Também fiz um projeto de reforço estrutural, certo? E avaliei a estrutura do prédio, o status, de como ela se encontrava e tudo. Passamos as recomendações, foram feitas as intervenções, né, nesse prédio, e também fiquei fazendo um acompanhamento, né, quando a cliente solicitava, quando também, né, a gente poderia ir, né, no local, né? Me encontrei algumas vezes com Jéssica nesse local, e eu passando por lá, vendo a obra, o andamento da obra, né, que a obra está linda, né? O projeto dela, que realmente foi executado conforme ela fez o projeto, saiu do papel para a realidade. E eu vou deixar a Jéssica agora falar sobre esse tema, de onde surgiu esse tema, de onde surgiu esse apartamento, né? E que tema é esse? Eu não estou falando, mas você vai falar. Que tema é esse? De onde saiu essa inspiração? Para o pessoal entender que a arquitetura não é só aquele conceito de um tipo de arquitetura. A arquitetura tem vários estilos. E além dos estilos, a arquitetura é um meio de vida, é uma forma de viver. Como você quer viver, como você quer se sentir no seu ambiente, quando você chega em casa, certo? Então a Jéssica vai explicar mais para vocês Eita, agora. tu deu uma introdução assim que minha cabeça já tá com 500 abas abertas. Então, vamos do começo. De onde surgiu esse projeto? O Rony está falando do AP Provençal, que foi como eu nomeei esse projeto. Esses clientes em específico me procuraram para fazer... Na verdade, o projeto começou da minha cabeça. Foi ideia minha. A cliente me procurou para fazer... Eu não me lembro exatamente o quê, mas era uma coisa muito pequena no apartamento, que estava tendo uma reforma lá. E ela não estava satisfeita. Mas era uma reforma que ela contratou uma pessoa para mexer na parte elétrica, fazer a parte de manutenção. E aí começou a mexer... Sabe como é que é a obra, né? Começa a mexer de uma coisa, aparece outra. Aí ela me chamou: Jéssica, me socorre aqui para fazer... Acho que foi só o banheiro. Aí eu falei: por que tu não mexe logo nesse apartamento todo? Vamos fazer logo ele todo. Aí ela, meio insegura, falou assim: não sei o quê. Porque esse apartamento é um apartamento de veraneio. Eles não vivem nele. Não é um apartamento para eles viverem aqui ininterruptamente. Eles não moram aqui. E quando vêm aqui em São Luís, querem estar num local onde eles vão se sentir em casa. E aí a gente começou a trabalhar nesse projeto. E a cliente veio com as referências dela. As referências de vida, as referências de filme, referências de coisas que ela pesquisa, de gosto pessoal. E sempre as referências dela são para o estilo provençal. E aí vinha aliado também a paixão dela pela Ilha de São Luís, que ela tem muita memória afetiva aqui. Ela, o esposo, né, passaram muitos anos aqui, tiveram a infância, a adolescência, parte da infância e da adolescência deles aqui, viveram aqui. Então, eles têm muitas memórias afetivas aqui, e ela é apaixonada pela mesma coisa que eu sou apaixonada da arquitetura daqui, de São Luís, né? Da arquitetura tradicional portuguesa, o estilo colonial, os azulejos portugueses, enfim, todas essas referências a gente foi colocando na receita. E mais pitadas, assim, de outros estilos europeus também. Tudo sempre levando a esse estilo mais clássico, mais romântico, que se alia muito bem a essa proposta daqui de São Luís, né? Do centro histórico e tudo mais.
E aí esse projeto tá nos finalmente já, nos acabamentos finais. E tem sido, assim, um desafio. Por quê? O projeto nasceu em 2018 e a gente já está em 2024. 2000, aí, já passaram-se aí aproximadamente 6 anos, né? Pois é. Em 2018 eu entreguei o projeto para eles. E de lá até aqui já aconteceu muita coisa. Eles foram embora daqui do Brasil. Ela engravidou. Aí a gente foi alterando isso no projeto. Aconteceram outros probleminhas também durante a obra e lá vou eu falando da fé de novo. Não tem como. Porque Deus ele tá sempre presente. E aí, isso foi até uma coisa curiosa que eu conversei com ela ontem. Porque a gente estava acertando a cor da tinta que a gente vai escolher que é um ouro antigo e a gente não está encontrando em lugar nenhum aqui em São Luís. É uma cor muito específica para pintar um detalhe de metalon que ela pediu para adicionar na parte da marcenaria do projeto de interiores. E a gente não está encontrando essa tinta e ela, conversando comigo, ela falou, Jéssica, eu não entendo por que as coisas desse apartamento são todas assim. Sempre que a gente vai alterar, é uma coisa muito específica, muito personalizada, muito característica. Parece assim que é uma coisa que só esse apartamento vai ter. E aí Deus tem trabalhado muito na questão do tempo, por isso que eu te falei, né, da questão dos problemas, e que demorou muito tempo o projeto para ele chegar na fase que ele está. E eu acredito muito que tem sido por isso, porque algumas coisas a gente sonhou juntas, eu e a cliente, a gente sonhou juntas, a gente tem esse mesmo gosto, e ainda não existiam aqui, ou a gente não tinha muita facilidade. De 2018 para cá, muita coisa mudou. Sim. Veio pandemia, veio questão de muitas lojas terem se adaptado a vender online. Então, muita coisa a gente passou a ter acesso por causa disso. E aí, muitas alterações, né, no projeto também por causa disso. E ele tem sido trabalhado assim no detalhezinho mesmo. Então, eu falei para ela, olha, Deus tem trabalhado duas coisas na gente através desse projeto. É o tempo que ele trabalha e o detalhe, porque Deus é detalhista. Então, parece assim que é um projeto a 6 mãos. As minhas, as dela, porque tem muito da personalidade dela, muito dos sonhos dela. Desde a puxador, cor de puxador, até o desenho do corrimão e do guarda-corpo da escada. E o sexto par de mãos... Sexto par, não. Terceiro par de mãos. São as mãos de Deus, né? Que às vezes a gente está insistindo em alguma coisa ali na obra ou no projeto com um fornecedor específico e não dá, ele não entrega o que a gente estava buscando. Aí vem outro fornecedor e fala assim, testa esse daqui. Aí a gente testa, ele entrega exatamente a primeira versão que a gente tinha sonhado no projeto. E aí tem sido assim, tem sido desafiador, mas tem sido muito gratificante, porque é um projeto que eu realmente me dedico 100%. E eu dou graças a Deus por ele ter me acompanhado também nessa fase, onde eu comecei com 3, depois ficou só mais eu e outra, e depois agora tá eu sozinha. E ele tem me ensinado muito, e eu tenho aprendido muito com ele, e tenho evoluído muito com ele profissionalmente. Então, assim, lidando com pedreiro, com pintor, com eletricista, com engenheiro, o melhor engenheiro da cidade, com outros arquitetos. Inclusive o Rony entrou no projeto para fazer o laudo técnico e analisar a estrutura do prédio, que é um prédio antigo. E a cliente falou assim, Jéssica, eu pesquisei os engenheiros e esse cara faz acontece, esse cara é o melhor engenheiro, eu quero ele, não importa o valor. Então tu foi assim escolhida dentro. Boa. Ela é. Então todo mundo que trabalha no projeto tem sido bênção. Quem não tem sido bênção, Deus tirou. Mas então assim, ela trouxe muitas referências de filmes, de coisas que ela sonhava quando era criança. E eu me relaciono muito com isso, porque eu fui criada num ambiente... Meu pai, ele trabalha na área, né? Ele se formou em desenho industrial, na UFMA, na época. E acho que um ano depois que ele se formou, chegou o curso de arquitetura, ele já estava trabalhando e não conseguiu fazer o curso, que o sonho dele era ser arquiteto. Então, eu cresci nesse lar cheio de referências de arquitetura. E, aliado a isso,
não só referências de arquitetura, como referências de arte, de cultura, de música, de filme. A gente sempre assiste filmes antigos. Então, sempre vinha essa referência do período vitoriano, do período clássico, do período... Enfim. Então, assim, eu nasci num berço culturalmente muito rico. Não tanto financeiramente. Mas, assim, eu fui muito abençoada com isso. E, então, quando ela vem trazendo essas referências de filme, vem trazendo referência de... Nossa, eu vi um vaso de planta, não sei aonde, numa casa europeia, não sei das quantas. Eu viajei para Viena e gostei do Boiserie, num palácio, não sei das quantas. Então, ela vinha trazendo essas referências. Eu, com o meu leque de referências, também conseguia fazer essa sintonia e essa conexão. E, além disso, também o fato de eu estar ali disposta a realmente realizar esse sonho dela, tirar esse sonho do papel e, assim, não medir esforços para que esse apartamento esteja como ele está hoje. Vocês vão poder ver no Instagram. O processo dele desde o comecinho está irreconhecível. E, só pontuando aqui, uma das coisas que ela mais queria era, Jéssica, eu quero entrar ali e me sentir como se eu tivesse sido teletransportada para em outro lugar do mundo. E outra época também. Então, essa é a sensação, que todo mundo entra ali e fala assim, meu Deus do céu, isso é aqui em São Luís? Eu não sei se tu já entrou lá agora. Já, eu entrei, vai fazer, eu creio que uns 2 meses, já tava. Foi aquela vez que tu foi com a tua esposa, mas eu creio que agora tá muito mais, a evolução tá mais avançado, já tá pintado. Bem mais avançado, né? A cor da tinta das paredes foi uma coisa assim que a gente projetou e na época a gente não estava achando, aí depois de anos foi que a gente foi encontrar exatamente a mesma cor, que era uma cor que ela queria que trouxesse uma sensação de frescor para dentro do ambiente, porque São Luís é muito quente. Sim. E aí a gente entra lá e as pessoas dão o feedback, nossa, essa cor é muito linda, aqui parece que tá mais frio, mais fresco, mais claro. Então tem sido essa experiência para mim, para eles também, para quem trabalha lá. Para quem está trabalhando também, né? Tem outras pessoas trabalhando, a empresa que está executando também. Sim. Né? Vamos lá. Esse apartamento, ele faz a pessoa, né, lembrar, né? Você já citou, como se ela tivesse, né, num tempo atrás, volta num tempo, né? Como se a pessoa estivesse entrando lá num túnel do tempo nesse apartamento e, né, e lembrando daquela arquitetura, né? Colonial, antiga, mas ele tem também, né? A nossa cidade, ela foi uma cidade que foi fundada por outros povos sem ser os portugueses, né? A gente teve aqui, né, na nossa cidade, a colonização, né? Franceses, holandeses. Teve um pedacinho aí dos espanhóis também. Isso, os holandeses e tal, tudo. Tanto que, né, tem avenidas aqui, Avenida dos Franceses, né, Avenida dos Holandeses. Então, e tem, né, depois Portugal veio e tomou de volta, né? Tem toda aquela história, né, a nossa cidade de São Luís. E aí, essa arquitetura que está hoje lá, ela remete mais, ela lembra mais a arquitetura de Portugal, ela lembra um pouco da arquitetura francesa, da França. Qual é o estilo? Assim, o estilo antigo, você, né, colocou o nome provençal. Isso. Mas qual é essa mistura aí, para a gente saber melhor sobre esse apartamento provençal? Vamos lá, ó. O AP Provençal, a maioria dele é do estilo de interiores provençal. O estilo provençal, ele nasceu ali por volta do século XVII, XVIII, no sul da França, na parte mais rural da França, onde os moradores ali, os camponeses, tinham como referência os palácios, né, os grandes palácios. Então tinha lá boiseries, muitos detalhes, aqueles móveis nobres em madeira, papel de parede no toit de jour. E eles trouxeram isso, mesclaram com as referências campestres. Então, muitas flores,
madeira envelhecida, madeira mais gasta, e a gente tem a pátina também, que é aquela madeira mais... que tem aquele acabamento que parece que é envelhecido. Sim. Pois é. Então, aí o provençal, ele é um estilo mais campestre, romântico e rústico. Mas ele tem também um toque do clássico. Tem o papel de parede, o toit de jus, os baserris, os lustres de cristais, tem muito vidro. Então, ele consegue mesclar tudo isso de uma forma muito harmônica e muito feminina também. Muito leve. E essa é a referência do Provençal do sul da França. E como que a gente conseguiu mesclar isso com a arquitetura tradicional portuguesa? É uma coisa muito específica do projeto. Na varanda gourmet, a gente criou uma espécie de tapete com azulejo, que tem essa referência do azulejo português. Ele tem uns tons de branco, laranjinha bem clarinho e azul. Aquele azul português mesmo, aquele azul royal. A gente criou uma espécie de tapete que fica embaixo, mas é com azulejo, embaixo da mesa de jantar. E a mesa de jantar já traz a referência do provençal, que ela é toda de madeira, tem um banco de madeira e tem as cadeiras no estilo provençal. E aí a gente conseguiu mesclar isso de uma forma muito harmônica e também repetindo alguns elementos, aí eu já estou falando mesmo da parte do projeto, né? Repetindo alguns elementos para criar uma harmonia no apartamento inteiro. O apartamento é duplex, são 2 andares. São quantos quartos, meu Deus? 1, 2, 3, 4. Quartos de hóspedes. 2 banheiros, 3 banheiros, um lavabo, uma cozinha gourmet, uma sala de estar jantar, uma sala íntima e uma sala que acompanha, que é integrada com essa varanda gourmet. E aí a gente tem referências também de portas francesas, janelas francesas, tudo feito aqui com fornecedores daqui de São Luís. Que tem os arcos, inclusive quando você passa, que olha lá para cima, vê as portas francesas com os arcos. Então a gente conseguiu mesclar tudo isso, que também remetem às portas lá dos casarões do Reviver, do Centro Histórico. Sim, sim. Então, para conseguir conciliar todos esses estilos, a gente fez muita pesquisa juntas, eu e a cliente. Eu gosto sempre de colocar ela como participante do desenvolvimento do projeto. Ela é ativa, né? Ela é muito ativa, tu sabes. Sim. Ela tá ali... Mas essa cor desse puxador bem aqui, eu tô falando direto do puxador, porque é uma coisa que a gente tá batalhando ultimamente para achar a cor exata. Que é o ouro envelhecido, né? Que é o ouro envelhecido, o acabamento do ouro envelhecido. A gente já tem esses puxadores, mas a gente tá querendo essa mesma tinta para pintar um detalhe de metalon que a gente criou, que já é uma referência mais recente, que é do French Country. E aí a gente vai puxando essas referências e alinhando tudo, harmonizando tudo com repetição de cores. Por isso que a gente tá insistindo na cor dos puxadores, com a cor desses metais. Na repetição de acabamentos. Então, vidro incolor, o design dos lustres do mesmo ambiente são todos parecidos. A gente está usando tudo num formato, a gente não mistura com outros formatos. Padrão de cores. A gente, na verdade, eu já estou destrinchando aqui a paleta, né? A paleta de cores lá do A paleta de cores e acabamento Mood Board, né? Já estou voltando aí. Eu entrei lá no dia, eu gostei muito eu particularmente, desse estilo de cores claras, Sim. suaves. Eu não gosto de cores carregadas. Assim, também principalmente não em casa. Em casa, chega descansar a vista. Descansar a vista. Eu, particularmente. Claro. Mas gosto, né? Várias pessoas têm um estilo, né? Eu gosto de uma arquitetura mais moderna, de uma arquitetura misturando moderna com a arquitetura antiga, fazer um mesclado e tal. E alguns termos que você está falando aí, né, alguns termos que você expressou, eu não tenho muito conhecimento. Eu creio que também tem muita gente que vai estar em casa, principalmente a galera que está assistindo aí da área de engenharia, que não tem tanto conhecimento. Eu prometo que eu vou estudar mais sobre isso. E aí é interessante porque na arquitetura tem o estilo
que você estuda, que é o modernismo, né? O estilo clássico, eu não sei se eu estou errado aqui. Não, não, tá certinho. São vários estilos que Sim. tem. E aí, eu conversando com a cliente, né? Dando uma puxada aqui no assunto, eu conversando com a cliente e ela falando, olha, que São Luís é uma cidade, né? Antiga, né? A gente a gente tá aqui numa cidade que já fez aniversário, São Luís já tem mais de 400 anos, né? Sim. É uma cidade considerada antiga, né? Em relação ao Brasil, né? Sim. O Maranhão foi um dos primeiros estados aí, né? A ser povoado também. São Luís é muito antiga, né? Em relação às outras cidades, que Sim. tem cidades bem mais recentes que São Luís aqui, principalmente no nosso estado. Então, é, ela foi colônia de Portugal. Então, o centro de São Luís é patrimônio cultural da humanidade. Se eu não me engano, creio que não perdeu o título, creio que Não. ainda talvez, né, pode me corrigir, ainda né? Então, assim, é uma cidade que, assim, tem a cultura europeia aqui na cidade e as pessoas que moram na cidade, muitas delas, né, em bairros que foram construídos depois, né, do centro histórico, muita gente construía as casas nesse estilo, né? Sim. Se a gente for ver bairros antigos ali no centro de São Luís, ali o Monte Monte Castelo, Castelo, Anil. isso, Ainda a tem umas gente vê casas. as casas naquele estilo, o pessoal, naquela arquitetura, o pessoal olhava, não, eu acho bonito, vou fazer assim, às vezes não tinha projeto, era só, eu achei bonito, vou fazer e tal. E com o tempo, a cliente me disse, São Luís tá perdendo essa essência. Sim. É todo mundo fazendo um monte de caixote. É caixote. Antes de entrar nesse Casa outro com cara de assunto, clínica. é caixote, as casas tudo quadrada, tudo com porcelanato de 2 por 2,20, 2 por 2 vidro, pele de vidro para todo lado e tal, alumínio, não sei o que, aquele negócio todo, tudo. Que, que estilo é esse? Esse estilo, na verdade, assim, eu olhando, eu olhando de fora, né? É o estilo moderno, esse é o modernismo, é o estilo moderno. Essas casas que a gente olha, muito bonitas, não estou dizendo Não, são que lindas, são são lindas as casas. lindíssimas. Eu estou dizendo assim que a maioria da população, né, das casas que a gente vê hoje, dos condomínios fechados que estão sendo entregues na nossa cidade de São Luís, não tem nenhum condomínio que tem um condomínio que tem as casas que lembra a nossa história, né? Nem com um telhadozinho aparente, E assim. isso não tem. Então a gente vê que tá tudo platibanda, tudo. Então, assim, é como se tivesse mecanizado. É. Todo mundo partiu só para esse lado assim. É como se fosse, tipo assim, as pessoas seguem só um estilo. Não Sim. tem estilos diferentes. Ah, então quando eu olhei esse apartamento específico, eu achei muito interessante porque ela vem com um estilo, eu vou resgatar a história de São Luís, eu quero viver a história de São Luís, um pouco que São Luís foi colônia da França, São Luís foi Uhum. colônia de Portugal, trazer Traz essas aquilo, aquela cultura. referências. Então ela me falou isso, Jéssica, não, a gente não vê mais isso aqui em São Luís, não tem mais, a gente não, ninguém quer resgatar. E eu achei interessante. Agora você pode falar melhor sobre essas residências que a gente está olhando por aí, tudo que estilos são esses e os estilos que você vê aqui em São Luís, quais são as maiores tendências dessas residências que você passando por aí nos condomínios, nas construções que você vê, nas postagens, que são excelentes, casas belíssimas, só estou dizendo que não lembram a A história, nossa ou própria então não história, né? muda o estilo, é um estilo só. Sim. Esse estilo é o estilo contemporâneo, ele é uma mescla, ele tem assim uma base no estilo modernista dos anos 50, 60, onde era tudo mais assim, linhas retas, uso massivo assim do concreto, platibandas, etc. Linhas mais como é que eu posso dizer? Mais secas.
sem muitos adereços, sem muitos adornos. A parte da decoração de interiores também, os projetos de interiores, também segue essa linha. Então, ela parte do modernismo e aí o que a gente está vivendo agora a gente chama de estilo contemporâneo. O que acontece, Rony, é cultural mesmo. Em qualquer época, o ser humano ele tem o costume de repetir e de ver as referências que ele está acompanhando e ele não quer se sentir de fora. A mesma coisa acontece com a moda. Então, assim, a moda hoje é usar esse estilo. O bom é que a gente tem assim, um leque, uma pluralidade de estilos, tanto na arquitetura, quanto no design de interiores, quanto na moda, que você pode ir se identificando com aquilo. O que eu percebo é que, às vezes, as pessoas perdem a identificação. Elas não estão querendo se encontrar, elas estão querendo fazer parte de algo que elas estão perdendo, se elas não estiverem inseridas naquilo. Então, assim, as pessoas estão morando num condomínio, tá todo mundo fazendo aquele estilo de casa, as casas caixotes, com pele de vidro, fachada marrom, amadeirada, cimento queimado, preto, branco, bege, cinza. Aí aquela vegetação mais tropical, assim, né, baixinha. É o padrão, é o padrão. E aí você acaba perdendo um pouco da identidade, da personalidade. E o que acontece muito, alguns amigos arquitetos, a maioria deles, vai se relacionar com isso, é que o cliente já chega falando assim, eu quero uma casa igual essa daqui. Eu fui na casa de uma amiga minha, achei a sala de jantar dela linda, eu queria assim. E, às vezes, isso acontece e o arquiteto faz. Não sei por qual motivo, não sei se é porque o cliente insiste muito, não sei se é porque o arquiteto se identifica também, tudo bem. Mas o que eu costumo trazer é perguntar por quê, quais são as referências da pessoa, o que ela gostaria, como é que ela vive, como é que funciona a casa dela, ou a clínica dela, ou o comércio dela. Trazer também outras opções durante o briefing, né? Que é a entrevista que a gente faz com o cliente, trazer outras opções, para trazer para ele outras referências. Para ele ver, isso aqui é interessante, eu gosto disso aqui, a gente pode colocar isso no projeto, a gente pode ir ajustando para trazer um projeto personalizado, que acaba virando referência para outras pessoas também. Mas, assim, tu falou, né, que as casas elas estão perdendo essa identidade, estão com um cara mais comercial. E é uma coisa que, particularmente, me incomoda um pouco, porque se você for na casa dos meus pais, ela é diferente. Toda vez que eu tô chegando lá, ou de carona, ou no Uber, ou com qualquer outra pessoa que fala assim, é aquela casa bem ali, cheia de florzinha. Meu Deus, que casa fofa, parece de boneca. Tem cara de casa com cara de casa. Cara de lar, entendeu? Então, isso tem se perdido um pouco, essa identidade, esse resgate, as referências de casas mais antigas. Mas isso é natural. É natural do ser humano. Essas repetições acontecem. A gente tem esse acervo arquitetônico no centro histórico porque, durante um período, as pessoas não tinham condições de reformar seus lares. Então, elas tiveram que manter daquele jeito. Então, por isso que a gente tem muitos exemplares de residências coloniais, como a gente pode falar, né? Então, porque se o pessoal tivesse condições na época, eles tinham transformado aquilo ali tudo em modernista e depois de um tempo... Ia ter que voltar de novo. Enfim, então é isso. Isso é isso é algo cultural mesmo do ser humano, não adianta. Querer se sentir incluído, né? Exatamente. Né? Querer se sentir incluído e ver aquilo e achar que ele tem que ter igual. É raro você ter um cliente que fala... Por isso que é raro também você ter uma casa num condomínio desse que... Nossa, tá todo mundo com platibanda, tu vê uma casinha ali toda branquinha, com telhado aparente, com jardinzinho diferente, com as janelas de vidro e madeira, entendeu? Com outro estilo. Ele se destaca logo. Então, é o que tem acontecido mesmo. Mas não é proibido. Não, claro que não. Né? É natural. Isso que é importante. Por isso que se firmam os estilos durante a história da evolução humana. Em tal período, o estilo que mais se repetiu foi o estilo clássico, entendeu? É assim mesmo. Mas pode ter pessoas fora da curva, que eu quero fazer um estilo diferente. Sim. Por exemplo, a gente vê hoje, a gente andando ali, faço os projetos, algumas obras,
E a gente visita alguns condomínios fechados, que são condomínios que as pessoas compram o lote para construir, né? Aqui a gente tem condomínios nesse estilo aqui em São Luís, tem em todo o Brasil, né? A gente pode citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, tem condomínios como exemplos, Alphaville, Dama, né? Entre outros, Vila Fiora e tal. A pessoa pode ali construir tudo, né? Eu creio que tem outros por aí, tem vários, né? São os que eu me lembrei aqui, que já fiz projetos para esses. Mas, por exemplo, hoje a pessoa quer, comprei um terreno, um condomínio tal, né? Mas tô assistindo aqui o podcast da Jéssica, eu quero contratar a Jéssica para fazer uma casa diferente para mim. Eu quero uma casa nesse estilo antigo, provençal e tal, vou fazer minha casa. Tá aqui, tô com o meu lote, aí eu vou entrar em contato com a Jéssica vai, prepara faz o brief e tudo, e ela vai partir para fazer uma residência nesse estilo provençal ou parecido, ou entre outros. Tem vários estilos que você pode trabalhar. Tem muitas referências também. Às vezes o cliente vai numa viagem na Grécia, gostou de alguma coisa, na Espanha, enfim, aí traz. Então, o que eu falo. Você pode ter a liberdade de ter uma casa diferente. Por exemplo, ela falou das casas que parecem uma clínica, uma casa parece comercial. Por quê? Porque um prédio comercial, a indústria, você tá ali trabalhando e tal, tá ali no escritório e tal, tudo, aquelas linhas, né? Quando você falou, aquelas linhas secas, retas e tal, né? Estilo todo mais reto. Você tá ali trabalhando. Exatamente. Mas você chega em casa, quer ver uma coisa diferente. Aí você tá no trabalho, aí chega em casa, você é um cirurgião dentista. Você tá ali na sua clínica e tal. Aí você chega em casa, a sua casa é igual à clínica. Então não muda, não tem um descanso, não tem uma coisa. Então, assim, se você, né, lógico que esse estilo aí, como você falou, o pessoal quer, não, todo mundo quer. Mas tem uma pessoa, não, eu quero fazer um projeto diferente. Eu tenho ali, comprei um terreno ali, um exemplo, no Alphaville. O cliente comprou um terreno no Alphaville, quer contratar a Jéssica. Jéssica, quero para você fazer uma casa aqui, eu quero me lembrar aqui de uma viagem que eu fui para a Grécia. Ou então eu fui para o Egito. Não sei. Eu quero que você faça aqui nesse estilo aqui. Eu quero lá, é tudo platibanda, é tudo caixote. Mas eu quero minha casa, eu comprei o terreno, eu quero assim. Não vou inventar de fazer uma pirâmide. Já pensou, misericórdia. Aí a pessoa pode, né, contratar a Jéssica para fazer uma casa com um estilo diferente. E vocês vão poder acompanhar no Instagram da Jéssica, né? Ela vai estar deixando aqui no final o Instagram dela para vocês estarem acompanhando, né, esse trabalho dela. Até ela vai botar em destaque AP Provençal. AP Provençal. Vocês vão poder ver as fotos, que se identificar. Então são vários estilos. Existem vários arquitetos excelentes na nossa cidade, já vieram aqui no nosso podcast. E o que vocês se identificam, não, eu quero minha casa mais nesse estilo, eu quero mais nesse outro estilo. O cliente pode chegar, né, conversar com a Jéssica, e aí vai estar se inteirando com ela, né? Eu quero até dizer que a Jéssica se transformou numa espécie de procuradora da cliente desse apartamento, porque Meu Deus, ela mesmo. não mora aqui, né? O apartamento é mais para ela vir passar férias e tal. E a Jéssica acabou sendo uma procuradora, resolve tudo para ela, vai atrás de coisa, compra isso, aquilo, outro e tal. Então ela contratou uma arquiteta também e também uma procuradora para ela, né? Com certeza. Mas é interessante porque você viu a situação, né, que a cliente quer, né, precisa, e você viu, não, vou ajudar. Isso é interessante. E também se dispor, né? Assim, eu não vejo só como cliente, eu sei como é difícil você conseguir conquistar algumas coisas que você sonha desde criança, que você quer ter na sua casa. Eu também tenho o sonho de ter algumas coisas. A minha casa toda no estilo Modern Farmhouse. Pesquisa aí no Google. Modern Farmhouse.
E aí, porque justamente trazendo aí a base da minha família, meu pai trabalha na área desde muito novinho, mas minha mãe que era a pessoa que botava a cara para fazer as coisas, porque se fosse atrás assim, a gente não tem condições de fazer isso, a gente não vai fazer nada. Então eu sei como é difícil conquistar algumas coisas, é caro, sim. Mas eu estou sempre disposta a encontrar meios de, não dá para a gente fazer isso aqui exatamente desse jeito, com esse material, vamos procurar alguma coisa parecida, vamos ajustar aqui, mas a gente vai tirar isso do papel, entendeu? Então eu realmente me importo, eu realmente me dedico, eu realmente estou ali me dedicando meu tempo, minhas técnicas, minha dedicação, meu amor pela coisa, pela profissão, que eu me reencontrei, como eu te falei. E assim, tem semana que a gente tá meio mais assim, ai, meu Deus do céu. Mas aí Deus renova o ânimo da gente, porque a misericórdia dele se renova todo dia, né? Aí ele renova o ânimo da gente, a gente vai. Mas é isso. Foi muito importante eu ter ficado solo também e eu não ter tido outras distrações profissionais para poder me dedicar 100% a ser arquiteta. Então, assim, o cliente que ele me tiver, ele vai ter uma arquiteta que vai estar ali compromissada com o projeto dele. Até porque eu não tenho uma equipe ainda, eu tenho que me dedicar àquele projeto, entregar aquele projeto. Não posso estar pegando tudo que aparece. 100% para depois pegar outros, né? E aí a gente vai caminhando, vai trilhando aí, vai construindo, reconstruindo a carreira. Excelente, Jéssica. Muito bom a gente estar falando sobre esse apartamento em específico, né? Que foi esse, inclusive, um dos motivos que eu quis que você estivesse aqui. Acompanhe o Instagram da Jéssica, né? Desde o tempo que eu conheci ela, fiz alguns serviços nesse em específico, depois teve outros serviços que a gente fez em parceria também, né? Em outros projetos. E inclusive, esse momento agora aqui, nós vamos falar de fé, tá, Jéssica? Eu sempre trago para você falar quem é a Jéssica por detrás ali daquele Instagram, desses projetos lindos e maravilhosos. Quem é a Jéssica? Qual é a sua fé, suas crenças e tudo mais? A gente quer saber mais sobre você agora, assim, como pessoa. Eu sou cristã, né? Ficou bem claro desde o começo. Eu tenho falado, toda hora eu coloco o nome de Deus no meio de tudo. Mas é porque, inclusive, essa reviravolta que eu falei, né? Que eu tive no final do ano, eu acredito muito que foi por causa de Deus mesmo. E ele tem estado nos meus dias mais difíceis e, enfim, renovando a minha fé. Eu nasci num lar cristão, a minha família materna é toda presbiteriana, só que ir para a igreja era uma coisa chata para mim. Era uma obrigação, tipo assim, era aquela coisa religiosa. E eu não acredito em coisas que você tem que fazer por obrigação, porque ali você acaba não colocando amor e não tendo significado. Então, quando o centro da minha vida eram outras coisas, as coisas estavam dando errado. Até o momento que Deus me tirou desses lugares, dessas escolhas, e falou assim, tá, agora vai te sobrar só isso aqui. Te vira. Te vira não, que ele não me deixa só. Mas, enfim, a minha fé tem sido renovada todo dia, inclusive através da minha profissão. Não tem como eu desmembrar quem eu sou, do que eu faço, da Jéssica Arquiteta, de quem é Jéssica por trás da arquitetura e da minha fé, porque Deus tem trabalhado justamente na minha profissão, através da minha fé e através da minha fé pela minha profissão. Então, assim, tá muito conectado, não tem como eu desmembrar. E, inclusive, através dos projetos. Esse mesmo do AP Provençal, todo dia, quando tem uma coisa assim, eu falo, Senhor do céu, ajuda nisso bem aqui que a gente não tá achando. Ou então, ajuda a solucionar isso daqui. É eu daqui e a cliente de lá. Então, assim, não tem como eu falar. Hoje em dia, hoje isso está bem claro para mim. Não tem como eu falar da minha profissão sem falar da minha fé. Porque eu entendi que a minha profissão é o meu propósito. E Deus tem me usado, inclusive, como arquiteta para trabalhar, olha só, num projeto de um seminário
de evangelização no Amazonas, na Amazonas. Ah, eu vi as postagens, Pois é. você fez a viagem, né? Pois é, em São Passou lá uns perrengues lá, andou de barco, não sei o quê, né? Não chegou a ser perrengue, foi um passeio. Ai, meu Deus, em São Gabriel da Cachoeira, que é a cidade mais indígena do país, tem cerca de 90% da população de indígenas, e lá tem um centro de evangelização e de educação e que eles também levam acesso à saúde para as aldeias mais distantes. Faz fronteira com a Colômbia e a Venezuela. É do Pastor Kim, através do Coronel William. Enfim, então, assim, e juntamente com a Tenente Feleol, que é engenheira, todo mundo é evangélico, olha só. Aí Deus me tirou de um lugar, me levou para o centro da vontade dele. Não tinha nada a ver, que não tem nada a ver assim com o que eu me identifico, que é esse estilo mais clássico, provençal, farmhouse, etc. Me levou para trabalhar lá. E por incrível que pareça, meu Deus do céu, protestante sim, mas meu Deus, eu acabei de esquecer o nome da igreja da gente. Presbiteriana. Presbiteriana. Também é presbiteriana. Então, Deus tem agido muito na minha profissão. Então, não tem como eu falar de uma coisa e abandonar a outra. Sim. Essa questão que você pegar um ponto, você disse que você estava com distrações na sua vida. Uhum. E aí, de repente, você largou essas distrações, focou em outras situações e colocou Deus, né, mais no centro da sua vida, tirou outras Sim. distrações e, e focou mais em Deus. E aí, a partir daí, as coisas começaram a dar certo, né? Você disse aqui. Então, o que eu entendi foi isso, que você estava com várias distrações, com Aham. alguns medos e tal, e aí Deus pegou você, tirou, colocou aqui, e só, foca, me agradece e, né, foca mais em mim, e aqui eu tô te direcionando, Sim. né? E você faz a sua parte também. Outro dia eu tô falando isso porque essa mesma coisa que aconteceu com você também aconteceu comigo. Eu tava passando algumas situações, estava muito disperso, né? Focando às vezes só em trabalho, né? E aí eu saí de uma situação, vim para outra situação. Também agora tô carreira solo, né? Tô seguindo minha vida carreira solo, né? Encerrei as parcerias, as sociedades que eu tinha, né? Principalmente sociedade, estou seguindo carreira solo Uhum. e tudo graças a Deus, focando em Deus, né? Certo? E quando você falou, eu disse, eu pensei que eu passei por isso também. Na verdade, estou passando, né? É. Porque a gente está passando por isso. Porque buscar Deus é constante, não é tu Nossa. buscar e depois esquecer, não. Tem que ficar todo tempo buscando a Deus. Isso aí é interessante. E Porque quanto mais a gente busca, mais a gente vê que sozinho a gente não consegue. A gente não depende consegue. dele. A gente é totalmente dependente de Deus. Totalmente. E às vezes é incrível. Eu vou fazer uma observação que às vezes é difícil de entender. A pessoa fica, esse pessoal aí falando de fé, de Deus, é difícil entender. Uhum. Porque só quem vive, quem quer viver, é que consegue entender. Quem não quer viver não vai entender nunca, né? Então, e outra coisa... Só quando a graça de Jesus alcançar, e aí ele vai... Aí é outra história. E eu sempre digo, aí a pessoa fala assim, não, porque tu bota a religião no meio e tal. Pessoal, tem que colocar mesmo a religião no meio, colocar Deus. Não tô falando nem específico da religião, tô falando de Deus. Ou da placa da igreja. Isso, não tô falando de placa de igreja, tô falando de fé, de Deus, do Criador, dos céus e da terra. Então, em específico, eu estava falando outro dia, fiz uma postagem, falando assim, olha, Deus dá o rumo, mas você tá no barco. Deus dá o rumo. Você tá indo pro lado errado, você tá no barco. Deus dá o rumo, o rumo é esse. Mas você tem que remar. Então, tem muita gente que fala assim, não, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu tenho fé.
mas ele quer ficar dormindo até meio-dia, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer nada, só a fé. Na própria Bíblia diz que a fé sem ação, sem obras, ela é nula. Isso a gente pode trazer para o ramo profissional também. Se você tiver só a fé e você não trabalhar, não botar a mão na massa, não for, é nula. Não adianta ter só fé, tem que trabalhar também. E outra, a gente veio do contrário. A pessoa que só quer trabalhar e não tem fé. Também não é interessante, porque a gente já passou, eu creio que a maioria dos profissionais passam por isso, talvez você que esteja assistindo até passa. Tem profissional que está aí 2 anos, nem se lembra de Jesus. Deus me livre. Não sabe, acho que passa 1 ano sem orar, sem agradecer a Deus, sem nada, sabe? Eu não sei se numa situação difícil que ele vai passando assim, que vai morrendo, aí se lembra de Deus numa situação, mas não é pra gente lembrar de Deus só nessas horas, é pra lembrar todos os dias. Isso aí foi muito interessante. Esse podcast aqui tá legal, porque a gente teve o último podcast aqui que a gente teve. Eu passei um tempo sem fazer o podcast, né? Resolvendo outras coisas da vida aí. E foi a Fernanda Arocha que esteve aqui, né? Então, da Fernanda Arocha, a gente vem para a Jéssica aqui. E durante esse mês aconteceu muita coisa na minha vida que parece que foram assim 2 anos o intervalo nesse tempo de tanta coisa que aconteceu. E é interessante, Jéssica, tu tá falando isso porque algumas coisas que tu tava falando, pô, eu fiquei assim, poxa, aconteceu comigo também, e a gente tá vivendo tudo isso, isso é muito interessante. E como eu te falei no começo desse podcast aqui, antes de iniciar, quando a gente estava aqui nos bastidores ainda, eu falei, Jéssica, eu quero que o nosso podcast agora, desde o da Fernanda e para cá em diante, desse aqui específico, que seja o mais natural possível, tá? E vem surpresa, vem uma edição especial do podcast para vocês, vai vir, fiquem tranquilos. Jéssica, a gente vai agora para os agradecimentos finais. Você pode falar alguma coisa que você esqueceu de falar, ou então que você queria me complementar, alguma coisa que eu falei agora por último e tudo mais. Se apresentar, deixar as suas redes sociais, né? Deixa todas as suas redes sociais, ó, meu canal é Jéssica Boeres Arquitetura, deixa todos os canais, em todas as redes sociais possíveis para as pessoas lhe acessarem. A gente vai colocar também aqui na descrição do canal. Então, não tem como eu não agradecer a Deus, primeiramente, porque, inclusive, eu acredito que estar aqui hoje contigo, tendo essa oportunidade, é bênção dele, é uma porta gigante, e eu te agradeço muito porque tu está sendo usado, não só para mim, como para os outros profissionais também, e para desmistificar também a arquitetura, a engenharia civil, etc. Então, assim, que Deus te abençoe e abençoe cada vez mais Obrigado. o Construindo com o Rony. Rony é um querido. Então, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, pela tua vida, por esse podcast, e que ele possa ser bênção também na vida de outras pessoas, inclusive de quem estiver assistindo, que possa inspirar outras pessoas, etc. Agradeço aos meus pais, né, por terem investido em mim, por ainda estarem investido em mim. Agradeço aos meus amigos, a todas as pessoas com quem eu já trabalhei. Agradeço também especificamente ao pessoal lá que está trabalhando na obra do AP Provençal, que tem dado sangue também, que tem se dedicado. Deus tem colocado pessoas mesmo escolhidas a dedo para trabalharem ali, que se importam com cada detalhe, que se importam com os sentimentos da cliente. Todos os fornecedores também. E agradecer quem está assistindo. Dá o like, comenta, compartilha. Se inscreve, ativa o sininho. Vamos fazer essa rede crescer. E eu ainda não tenho um canal no YouTube, mas tu tá me inspirando. Vamos ver aí se Cria vem. um canal que a gente já faz o link. Quando tu criar o canal, tu já manda, a gente já faz o link, a pessoa já clica e já assiste teus vídeos. Tu sabe por quê? Porque eu fui procurar. Eu sabia o tema, né, que a gente ia tratar aqui. Aí eu fui procurar no YouTube algumas coisas. Eu falei, gente, mas ninguém tá falando especificamente disso aqui sobre o que é o estilo provençal ou sobre o que é estilo tal. O pessoal tá só jogando como é que você tem esse estilo dentro de casa, mas não tá
explicando minimamente como é que funciona. Aí você já me deu alguns insights. Mas enfim, ainda não tenho canal no YouTube, mas tenho o Instagram profissional, que é jessicaboeres.arquitetura. Jéssica, Jessissa, Boeres, Boueres. Eu faço isso desde criança, porque ninguém sabe escrever Boeres sem me perguntar como é esse sobrenome aqui. Então, jessicaboeres.arquitetura. Aí lá vocês vão acompanhar todo o meu trabalho no Instagram. E tem os meus contatos lá no link da bio. É só entrar por lá, falar comigo no direct, comentar os posts. Eu sou bem acessível. Excelente, Jéssica. É muito bom essa nossa conversa. Eu chamo uma conversa aberta. Sim. Porque uma conversa aberta está disponível para o mundo todo, tá? Eu quero te agradecer mais uma vez, né, por estar participando, contribuindo com esses conhecimentos. São conhecimentos aqui que vão ficar aí na internet para sempre. Esse vídeo vai ficar aí com o nosso canal aqui, Construindo, né? E espero que você em casa tenha aprendido mais sobre arquitetura, aprendido mais sobre outras questões da vida, sobre fé, o esforço. Como a Jéssica falou, pensou em um tempo desistir, né, da carreira e tudo, mas ela, vou continuar, e já deu certo. E eu espero também e eu espero também que vocês entrem em contato com ela, vejam os vídeos, assistam sobre o que a gente falou nesse podcast todinho, né? Grande parte do podcast também sobre esse apartamento que vocês entram lá, olhem como ficou bonito, como ficou lindo. Então é isso, nós estamos aí nas redes sociais, vocês podem estar acompanhando o nosso canal aqui no YouTube e acessando as redes sociais da Jéssica Boeres, tá bom? Então é isso, Jéssica, muito obrigado, tá bom? E pessoal, até o nosso próximo podcast, que vai ser uma edição especial, viu? Tô vindo com surpresa para vocês. Eu tô curiosa. Então é isso, pessoal. Tchau e até breve.